다, 화마들이야. 아주, Eu gostaria de oferecer as minhas saudações ao Kyabje Bokar Rinpoche e, primariamente, aos Khenpos, aos professores, aos discípulos, todos que estão reunidos no Kagyu Guncho, todos os meus amigos de Dharma que estão ouvindo pela internet, todos os meus amigos e familiares tibetanos, eu gostaria de oferecer a todos vocês minhas saudações calorosas. E como eu mencionei no outro dia, hoje eu gostaria de falar a respeito dos métodos de tradução que foram usados nos tempos antigos. Então eu pensei em falar sobre isso de uma maneira geral. E a razão para falar sobre isso hoje é que, de um lado, nos dias de hoje, nós temos muitas escrituras, muitos sutras, muitos tratados, dos panditas, os quais nós podemos ler nos dias de hoje. E o fato que é tão fácil para nós acessarmos e lermos essas escrituras é devido ao árduo trabalho dos tradutores antigos e também dos eruditos antigos. Então, é muito importante que a gente lembre disso. E agora, do outro lado, um projeto de traduzir as escrituras não é, de forma alguma, uma coisa fácil. Simplesmente conhecer uma língua não é suficiente para você ter uma habilidade de traduzir. Na verdade, para traduzir uma escritura, é necessário ter muitas habilidades. E também há muitos pontos os quais são precisos ter muito cuidado. Então, é necessário ser muito cuidadoso e ter muita diligência. E com relação a mim mesmo, por exemplo, nos últimos anos, eu traduzi alguns textos. Eu tentei traduzir alguns textos sozinho, mas quando eu leio a respeito das traduções antigas, eu fico, na verdade, até um pouco embaraçado e pensando que eu realmente posso traduzir isso. E eu acho que isso é algo aterrador, que alguém como eu vai traduzir as escrituras. Então, falando com relação a mim mesmo, por essas razões, eu tenho um interesse particular e um sentimento particular com relação à tradução. Então, eu pensei em falar a respeito disso com todos vocês. Isso definitivamente vai fornecer a vocês um sentimento e uma apreciação às traduções do Dharma. Eu espero que isso os ajude dessa forma. E, no geral, quando nós pensamos na China, a época em que as escrituras foram traduzidas por chinês, isso foi num período anterior ao Tibete, talvez 100 anos antes. E esse momento, quando as traduções das escrituras começaram, provavelmente foi a partir do primeiro século da Era Comum. E no Tibete, quando o Dharma se espalhou, foi um momento um pouco diferente. Há datas divergentes. E havia um imperador no Tibete chamado Songtsen Gampo, e é dito que começou nessa época. No entanto, algumas fontes mais confiáveis dizem que os ensinamentos que começaram no Tibete durante o reinado de Songtsen Gampo. Essa é a melhor fonte. E a razão para isso é que há um pilar em Samye e também antigos manuscritos e também diversas outras evidências que apontam para isso.
E essas são fontes confiáveis para essa questão. E, em particular, na época do rei Sonten Gampo, o rei do Dharma Sonten Gampo, se nós olhamos o que está descrito nas histórias da dinastia Tang, o mestre Tomi Sambota, ele desenvolveu um sistema de escrita para o tibetano. Então, antes do Tomi Sambota desenvolver esse sistema de escrita tibetano, é claro que já havia um sistema, uma língua tibetana, mas não havia um sistema de escrita. E nos dias de hoje também é chamado de Boti, porque não é apenas a língua para o tibetano, é para várias línguas dos Himalaias. E quem criou esse sistema foi o mestre Tomi Sambota. E muitas dessas histórias estão descritas nas histórias da dinastia Tang. Agora, não há um debate se foi o Tomi Sambota que desenvolveu um sistema de escrita para o tibetano ou não. E devido à bondade dele em fazer isso, houve uma base que foi estabelecida para que as escrituras do Dharma pudessem ser traduzidas para o tibetano. E então, durante o século VIII, durante o reinado do rei Trison Ditsen, ele convidou muitos mestres da Índia, incluindo Shantarakshita e Padmasambhava, e eles também convidaram Rashan Mahayana, que veio da China, e eles construíram então o templo Samye. E naquela época, foi também o período quando os primeiros tibetanos eles se tornaram monges. E eles estabeleceram um centro de tradução no Samye. Era um departamento específico dentro do monastério para traduzir os textos de Dharma, para traduzir o Dharma para o tibetano. Então, no Samye, eles traduziram diversas escrituras do sânscrito para o tibetano. E naquela época, no tibetano, quando eles estavam traduzindo as escrituras do sânscrito para o tibetano, eles tinham um grande... Eles tomavam isso como algo muito elevado. Por exemplo, na época que eles estavam traduzindo para o tibetano, do sânscrito, era necessário ter um pandita indiano e um tradutor tibetano que trabalhariam juntos. Então, quando eles traduziam algo, a tradução ela era lida de volta, retraduzida para o pandita, e o pandita checava a tradução. E até que a tradução estava exatamente como ela deveria ser, ela não seria divulgada. Então, todas as traduções eram feitas dessa forma. E eu acredito que nessa época havia uma grande conexão entre o Tibete e a dinastia Tang. E acredito que quando estavam traduzindo os textos do sânscrito para o tibetano, na China, eles já tinham traduzido os textos do sânscrito para o chinês. E, portanto, eles tinham alguma experiência nisso. Então, os tibetanos, eles tomaram muito das boas práticas de tradução da China e adotaram também. E eles usaram essas práticas também para traduzir para o tibetano. No entanto, na história não há uma evidência clara, uma fonte estabelecendo que os tibetanos realmente tomaram uma parte desse processo dos chineses. Mas esse é o meu pensamento. Há razões para pensarmos dessa forma, que há uma conexão, porque havia uma conexão mesmo entre a dinastia Tang e o Tibete. E era a época da dinastia Tang na China, e eles já tinham muita experiência em traduzir as escrituras. Então, eu acredito que definitivamente eles forneceram algum tipo eles tiveram algum tipo de influência na tradução do sânscrito para o tibetano. E então, naquela época, havia muitos panditas indianos e os tradutores tibetanos que se juntavam. E eles criaram, então, um dicionário
um dicionário de sânscrito tibetano. E o nome desse tibetano é Mahavidyapati, em sânscrito. E eles também escreveram 2 volumes sobre gramática. E eles também escreveram um texto acerca da terminologia do Dharma. Então, eles tinham esses 3 tipos de dicionários do sânscrito para o tibetano. E, em especial, os 2 textos de gramática, eles explicam os métodos que devem ser usados quando se traduz do sânscrito para o tibetano. E nessa época, tinha um rei que estabeleceu um édito para dizer que os textos deveriam ser traduzidos dessa e dessa forma. Então, na época, quando esses 2 textos foram desenvolvidos, foi durante o reinado do filho de Trisondetsen. O nome dele é Tridetsen. E essa foi a época onde essa reunião de tradutores tibetanos e pânditas indianos criaram essas regras. E nós podemos saber disso porque num desses textos de gramática diz que anteriormente, durante o reinado do meu pai, então nós sabemos que foi o filho do rei Trisondetsen. E também há um texto de história de Dharma que afirma a mesma coisa. Então, basicamente, a época na qual esses 2 textos de gramática foram escritos foi durante o século IX. E da mesma forma, também há um catálogo antigo, que é o Pantan e no Denkarma, nos catálogos Pantan e Denkarma. Ele tem esses 2 textos, o Pantan, mas o Denkarma não tem esses 2 textos de gramática. E então, por essa razão, há uma diferença dos 2 textos de gramática estarem em um catálogo e não no outro. E nós podemos, então, estimar a partir disso quando que os textos foram escritos, mas isso é algo que precisa ser mais bem pesquisado. No geral, esses 2 catálogos, o Pantan e o Denkarma, há também um terceiro, que é o Chimpo, o catálogo Chimpo. E ele, na verdade, ele não existe mais. Esse terceiro catálogo ele foi perdido. Então, esses são os catálogos que contêm muitos nomes dos textos. Mas se nós pensarmos se nesses 2 há uma lista de todos os textos que foram traduzidos para o tibetano, provavelmente não. Esses são os 3 catálogos. O catálogo Denkara é o que lista todos os textos que estavam no Palácio de Denkara. É isso que os pesquisadores modernos afirmam. Então, eles não são catálogos de todos os textos que foram traduzidos, apenas aqueles que foram traduzidos nesses palácios específicos. E agora, depois, se eu tiver a oportunidade, eu falarei a respeito dos métodos de tradução tibetano, mas eu não falarei sobre isso hoje. Hoje eu me concentrarei em falar sobre os métodos de tradução chineses. E a razão para isso é que, como eu mencionei no ensinamento anterior, como nós estamos falando a respeito de Tan Xuanzang, como Tan Xuanzang traduziu o texto dos 30 versos do sânscrito para o chinês. Então, por essa razão, eu irei ensinar como foi o método de tradução que ele usou. E os métodos que ele usava, e como as pessoas se tornam um tradutor, nos dias de hoje, a maioria das pessoas traduz o texto de Dharma como uma pessoa só traduzindo um texto de Dharma. Isso é o mais comum. Uma única pessoa faz a tradução. Há realmente pouquíssimas situações onde muitas pessoas se juntam, se unem e fazem uma tradução em conjunto. Isso é uma exceção nos dias de hoje. É sempre um tradutor. Há realmente poucos grupos de tradutores e eruditos que se juntam para traduzir um texto. Mas nos tempos antigos,
quando eles traduziam, eles estavam traduzindo as escrituras para o chinês, isso era diferente. Por favor, aguardem um momento. 这是你 presentation 对同不同？ Eu não estou conseguindo ver a apresentação aqui. Olha só. 나가면기 다 자나를 나유 수롭저 유치하고 뒤주디 간데질이야 문지치고 알았을라비입니다. E agora, quando nós pensamos como nós identificamos o tempo das traduções, quando elas foram traduzidas para o chinês, isso começou da dinastia Han e continuou até a dinastia Sung. E se nós pensarmos em termos da Era Comum, isso foi do século II até o século XI da Era Comum, que é um período de cerca de 900 anos. É um pouco mais de 900 anos. E nós podemos dividir isso em 4 tempos: a dinastia Han, a dinastia Sui, e há um período entre a Sui e Tang, então, por fim, a dinastia Sung. Então, hoje eu gostaria de falar da situação na dinastia Han e o período antes da dinastia Sung, e também da dinastia Tang e Sui. Não temos tempo de falar dos métodos na dinastia Song hoje, mas posteriormente talvez eu fale também a respeito desse período. 나외 자나래 나외 수럽저 유치하게 뒤인디 롱어 굽자하지 뒤인지 나눠다 저 E o período onde eles traduziram as escrituras para o chinês foi um período, então, que durou cerca de 900 anos. Eles traduziram muitos sutras e tantras para o chinês. E durante esse período, qual era o método, então, que eles usavam para traduzir do sânscrito para o chinês? Então, eles tinham um método que se chamava escolas de tradução. Então, isso era ter um monastério com diferentes departamentos, ou, por exemplo, o departamento de pujas, de estudos, e da mesma forma, eles tinham a escola de tradução dentro do monastério. Então, eles tinham uma escola ou um local onde eles se engajavam em tradução, e o método que eles usavam eles faziam um lugar para as pessoas se engajarem na tradução. Eles tinham, então, uma área, um prédio, muitas pessoas se reuniam nesse local, então eles dividiam o trabalho. Você fez dessa forma, você fez daquela forma. E eles tinham uma tradução desse trabalho, e eles trabalhavam nessas traduções. Então, por essa razão, nesse tempo, a tradução muitas pessoas elas se reuniam e traduziam juntas, não é como hoje, onde as pessoas traduzem sozinhas, ou no máximo em 2 pessoas. A maioria das situações, realmente, há pouquíssimas situações dos dias de hoje onde muitas pessoas se reúnem e traduzem juntas. E nesse período, a dinastia Han. Essa, então, é a situação do período inicial. Foi durante essa dinastia Han que o Dharma ele começou a se propagar da Índia para a China. E ao longo desses 900 anos, esse período no qual eles estavam traduzindo as escrituras, quando eles estavam traduzindo, a maioria das pessoas que lideravam esses grupos de tradução não eram, na verdade, chineses. A maioria deles eram panditas ou acharyas, assim, que vieram da Índia, ou que vinham de outras regiões.
E no chinês eles chamam de regiões ocidentais, mas nós devemos dizer Xiu. Não é, na verdade, que é no Ocidente, mas é uma palavra particular no chinês que se refere a todas as áreas que estão ao Ocidente da China, por exemplo, Tibete, Índia e outras áreas. Isso se refere a todas essas áreas. Então, quer seja um mestre da Índia ou de outros locais ocidentais, alguns deles eram monásticos, alguns não eram, eram pessoas leigas. Mas, em todo caso, havia um tradutor, o tradutor principal, ou o tradutor primário, eles eram primariamente mestres indianos ou de outras partes. Na verdade, haviam muitos poucos tradutores principais que eram chineses. E então, posteriormente, quem eram os tradutores? Por exemplo, o mestre Xuanzang e também o mestre Paramarta, da dinastia Tang, ou Isi. E fora eles, a maioria não era chinês. E a maioria deles, na verdade, nem falava chinês. Eles vinham, porque eles vinham de fora, eles não sabiam nada de chinês. Então, se eles não sabiam chinês, como que eles estavam ali como traduzindo? Então, era necessário ter um intérprete. E esse intérprete é chamado de Xuan no chinês. E traduzindo isso, na verdade, é um intérprete. Mas, em todo caso, era necessário ter um intérprete para eles. E ele, então, falava em sânscrito, em uma língua coloquial da Índia, e esse intérprete, ele traduziria para o chinês. E se você pensa bem, se você vai ser um tradutor, quando nós pensamos a respeito de um tradutor, de ser tradutor, você pensa em alguém que de fato conhece a outra língua. Você não pensa em alguém que nem sabe a outra língua que está traduzindo, certo? Então você se pergunta como eles tinham um mestre de tradução que não falava chinês. Então, como que ele estava traduzindo para o chinês? Então, eu vou falar a respeito disso em mais detalhes, e os métodos e a maneira como eles produziam traduções, e isso vai esclarecer essa questão. No geral, nos tempos antigos, quando eles estavam produzindo uma tradução, se havia um tradutor que tinha que traduzir um texto específico, se o texto estava em sânscrito, então, saber sânscrito e ler sânscrito, isso não significa que você era qualificado para traduzir. Nos dias de hoje, a maioria das pessoas, muitos ocidentais, eles sabem apenas um pouco de tibetano, eles sabem ler um pouquinho de tibetano, aí eles sabem falar um pouquinho de tibetano, e imediatamente, então, eles começam a traduzir os textos. Eles começam a traduzir. E eles traduzem textos muito difíceis. Eles traduzem isso. Eles traduzem. Eles são realmente muito confiantes que eles podem traduzir. Mas nos dias antigos, apenas conhecer, ler ou falar uma língua não é uma qualificação para você poder traduzir o texto. Então, o que você precisa fazer para a tradução era absolutamente necessário que o tradutor tivesse realmente um grande conhecimento do significado do texto. Ele realmente tinha que realizar o significado do texto. Era esse o nível de conhecimento que o tradutor precisava. Apenas falar a língua não era suficiente. E ele tinha que ser muito bem instruído, ele tinha que ter muito conhecimento nas 3 cestas de escrituras. O Vinaya, o Sutra e o Abhidharma. Ele tinha que conhecer muito bem as 3 cestas. E ele também tinha que conhecer tanto o Sutra e o Tantra. E a razão para isso é que a necessidade, a razão para isso é quando você está engajado em fazer traduções,
digamos, o tradutor principal ou o grande tradutor, é mais fácil dizer o grande tradutor, ao invés de falar do tradutor principal. Por um lado, esse tradutor principal, ou o grande tradutor, se o manuscrito estava em sânscrito, ele deveria ser capaz de traduzir aquele texto do sânscrito para outra língua. E a segunda responsabilidade que eles tinham era que, quando ele estava recitando, ele tinha muitos assistentes ajudando ele quando ele fazia essa tradução. Eles tinham assistentes. E ele tinha que explicar o significado do texto que eles estavam traduzindo para esses assistentes. Ele tinha que ser capaz de dar uma explicação profunda a respeito desse texto. E a razão pela qual nós falamos das escolas de tradução, há duas sílabas no chinês, yi e chang, ou gyudra, ou da escola de tradução, gyudra no tibetano. E isso significa, particularmente, uma escola de Dharma, que era onde o Dharma era ensinado. E por essa razão, não era apenas traduzir o texto, era necessário ser capaz de ensinar o ensinamento, ensinar o que estava escrito nos textos. Então, era basicamente um centro de ensinamento do Dharma. Então, as escolas de tradução aqui, elas são como um Shedra, um colégio de Dharma, onde você se engaja na tradução. Ao mesmo tempo que quem estava traduzindo o texto, ele estava também ensinando o texto aos assistentes. Então, o método era fazer ambas as coisas. Esse era, então, o método que era usado. E esse método, ele começou quando as primeiras traduções elas foram feitas para o chinês. E nessa época, era a época do imperador Han, e havia um mestre chamado Wang Shao, que ele veio de onde a região era o Irã nessa época, e ele foi para a China. E naquela época, havia muitos praticantes budistas nesse local onde atualmente é o Irã. Então, um lama, um mestre dessa região, nós não sabemos exatamente se ele era um monástico ou não, esse Ang Shigal, esse mestre, mas nessa época, ele escreveu um sutra chamado Yushin. Não sei exatamente como traduzir isso para o tibetano, em Tiruchin. Então, esse sutra, ele traduziu. E quando ele estava traduzindo o sutra, como eu disse antes, de um lado, ele estava traduzindo o texto, e do outro lado, ele estava dando um comentário no significado do texto. E eles estavam traduzindo, e os assistentes estavam fazendo isso juntos. Então, esse era o método que era usado. E da mesma forma, uma razão para que esse tradutor principal ele precisasse dominar o conhecimento dos sutras era quando ele estava explicando o significado do texto, todas as pessoas que eram assistentes de tradução, que estavam ajudando, elas eram permitidas a fazer qualquer pergunta, qualquer tipo de pergunta para o tradutor principal. Então, provavelmente, eles realmente dificultavam as coisas para o tradutor. E eles perguntavam, qual é o significado disso? Qual é o significado daquilo? Eles faziam muitas perguntas. Ele realmente dificultava as coisas para o tradutor principal. Eles davam trabalho. Então, o tradutor principal, se ele não tivesse muito conhecimento acerca do texto, ele ficava em apuros. E algumas vezes as interpretações do tradutor principal, os assistentes, eles não aceitavam. E eles falavam, não, a maneira como você está falando não está bem. Então, muitas vezes, eles refutavam o que o tradutor principal falava. Então, resumidamente, todas as pessoas que estavam ajudando, eles tinham que debater com o tradutor principal. E ele falava, você disse isso não está correto por isso, não? Então agora eu tenho outra pergunta, isso não parece certo. Então havia esse debate.
E para dar um exemplo disso, dentre os grandes tradutores, muitos tradutores que apareceram na China, um dos mais importantes é o Kumaradiva. E ele também veio das terras ocidentais. E quando eles estavam traduzindo a Prajnaparamita em 100 mil linhas, e também traduzindo o Tratado Fundamentando a Verdade, o Satyasiddhi Shastra, e enquanto eles estavam fazendo essa tradução, vários debates e argumentações aconteceram, várias sessões de perguntas e respostas. Ele era o principal tradutor e tinha os assistentes, então havia muitos debates e muitas discussões a respeito do texto. E da mesma forma como o mestre chamado Dharmaraksha, no tibetano nós chamamos de mestre Chulsung, e ele traduziu o Sutra Parinirvana, o sutra que nós chamamos de Mahaparinirvana. E quando ele estava traduzindo esse texto, a tradução tibetana ela foi traduzida do chinês por Kuchundra. Traduziu o texto do chinês para o tibetano. Mas, em todo caso, quando o Dharmaraksha estava traduzindo o Sutra Mahaparinirvana do sânscrito para o chinês, naquela época, tinha mais de 100 pessoas como assistentes dele nesse texto. E essas centenas de pessoas, elas realmente deram muito trabalho para ele, fazendo tantas perguntas, que ele estava realmente ficando em apuros. Ele não conseguia, ele ficou sobrecarregado com isso, ele teve que parar a tradução, ele não aguentou todos esses questionamentos. Então, esse é um exemplo de como os mestres eles tinham realmente que entender completamente o significado do texto. Eles tinham realmente que ter uma confiança de fazer isso. Do contrário, eles tinham momentos muito difíceis com esses assistentes. Então, por essa razão, os grandes tradutores, os tradutores principais, se eles não entendessem completamente o significado do texto e não tivessem uma certa confiança, por um lado, eles não seriam capazes de debater com as pessoas, e segundo lugar, as pessoas realmente dariam um trabalho durante os debates. Um outro exemplo disso é no século V da Era Comum. Havia um monge da região de Haishi, o nome dele era Dao Tai, ele era chinês. E esse monge Dao Tai, ele estava traduzindo o Tratado do Grande Ser e Introdução ao Mahayana. E ele pensou em traduzir a grande exposição do Abhidharma, o Abhidharma Mahavibhasha Shastra, mas ele não ousou traduzir, ele não se atreveu a fazer isso. E mais tarde, então, havia um mestre chamado Buddha Varman que veio da Índia para a China, e quando ele chegou na China, então esse monge Dao Tai o convidou e pediu para ele servir de tradutor principal, de grande tradutor. E ele, então, seria o assistente, e eles tinham ainda outros 300 assistentes para ajudar na tradução. Então, todos eles se reuniram e traduziram a grande exposição do Abhidharma. E a razão. Porque o Dao Tai, ele já era capaz de fazer essa tradução. E por qual razão ele já tinha traduzido muitos tratados, incluindo o Tratado do Grande Ser até. Então, por que ele não se atreveu a traduzir a grande exposição do Abhidharma? Esse Dao Tai, ele estava muito familiarizado já com esses dois tratados, o Tratado do Grande Ser e a Introdução ao Mahayana.
mas ele realmente não ganhou maestria na grande exposição do Bodhidharma. Então, como ele não tinha total maestria nesse texto, ele não ousou traduzir. Então, quando posteriormente um mestre veio da Índia que realmente tinha maestria sobre esse texto, então ele convidou esse mestre para ser o tradutor principal. E um outro exemplo que nós temos é quando nós estamos fazendo a tradução, e por que fazendo a tradução eles tinham que dar tanta explicação, tantos ensinamentos de Dharma durante a tradução? E um ponto particular é que eles estavam fazendo debates, mas talvez eles devessem apenas traduzir qual era o ponto de fazer tanto debate. Isso pode ser uma dúvida que vem na nossa cabeça. Que ensinamento e tanto debate, mas a razão para isso é que se você quiser traduzir o Dharma, a primeira coisa que você precisa praticar o Dharma. E no momento que você é um praticante do Dharma, também é sua responsabilidade ensinar o Dharma. É uma responsabilidade que não pode ser recusada. E também quando alguém ensina a natureza do Dharma para o público, isso também dissipa todos os sofrimentos internos das pessoas. E também isso também é uma responsabilidade de um praticante do Dharma. Então, nós não precisamos explicar muito isso. E por que há tanto debate enquanto ensinamos o Dharma? Isso, na verdade, é uma antiga tradição indiana. E a razão para isso é que na tradição antiga na Índia, quando se estava ensinando o Dharma, a tradição é que os ouvintes, eles sempre faziam perguntas ao professor. E era essa forma aqui, era essa forma de ensinamento. Por exemplo, a Anapanasati Sutra, o grande sutra da atenção plena. Ainda não tivemos tempo, eu não tive tempo ainda de traduzir esse texto. Esse é um sutra que o Buda ensinou, e nesse sutra, o que acontece nesse momento, quando o Buda estava ensinando, dando os ensinamentos desse sutra, não havia nenhum entre os alunos que estavam fazendo perguntas. Muitos dos sutras são uma sessão, perguntas em formato de perguntas e respostas, certo? A maioria dos sutras é assim, perguntas e respostas, como Shariputra, ou Ananda, ou Manjushri se levantava, se prostrava ao Buda, então fazia uma pergunta ao Buda, e então o Buda dava uma resposta. Então essa é a forma que todos os Budas, todos os sutras funcionam. Mas nesse momento não havia nenhum aluno que tinha nenhuma pergunta para o Buda. Então quando isso aconteceu, o Buda ele não teve escolha. Então ele emanou um segundo Buda. O próprio Buda emanou um segundo Buda. Então, um Buda fazia pergunta e um Buda dava resposta. Então, porque o Buda emanou um segundo Buda, então era um segundo Buda, igual o Buda fazendo pergunta para o primeiro Buda. Então, por fazer isso, eles tinham um debate a respeito desse tópico, então os alunos eles podiam ter uma compreensão melhor do que eles tinham antes. Então, quando nós falamos de ensinamento do Dharma, essa tradução de debater, discutir, é uma tradição muito antiga. Mas nos dias de hoje, a pessoa que está ensinando o Dharma, ela senta num trono e ela dá um ensinamento e fica lá ensinando. Não tem muito espaço para ter essas perguntas e respostas. Se nós olharmos isso na tradição tibetana, isso não tem muito. Na verdade, fora do Tibete, há um pouco disso. Mas existe uma tradição muito antiga da Índia. E à medida que o Dharma ele se espalhou da Índia para a China, então essa prática de ensinar o Dharma através de perguntas e respostas, esse estilo também foi trazido junto com o Dharma. E o estilo de ensinamento usado por Anshigal, que eu mencionei há pouco, esse foi o método usado ao traduzir os sutras. Conforme ele estava traduzindo, as pessoas tinham muitas perguntas e ele imediatamente respondia. Esse era o método que ele usava. E a razão para isso
Não é que ele inventou isso era apenas o estilo tradicional de ensinamento dos eruditos indianos. E da mesma forma, quando o Dharma ele se espalhou da Índia para a China, as discussões, os debates eram muito importantes, e a razão para isso é que não havia Dharma em chinês. Na verdade, o Dharma estava, a maioria estava em sânscrito ou em outras línguas indo-arianas. E também havia pouquíssimos chineses que podiam ler essas línguas. 알았어. 어, 딱 결이 하자는 유의입니다. 드레인 뉴스안에 안시가오사디기 야게 야구 징도. 야게 야구 Então, 징 pouquíssimos chineses falavam isso. Mas Aon Shigal, ele conhecia o chinês, ele conhecia essas línguas muito bem, e por isso ele podia explicar em chinês. Então, os chineses, eles podiam adquirir algum conhecimento a respeito quais eram os ensinamentos dos sutras. Então, aqui eu acho que é um bom momento para termos 20 minutos de pausa. 다시 한번 주의하라 가르쳤는데 안시가오사디 급지 뉴스안에 아니 야게 야구 징도 알았어. 공 야게 야구 징도에서 아니 야게 토네 만드시 규현세는 야나 미수고 Então, vamos continuar falando de Aon Shigal. Ele falava chinês muito bem. E ele fazia essas traduções para que as pessoas pudessem compreender o Dharma. E nessa época, ele falava oralmente, e os assistentes estariam ouvindo ele. E essas pessoas, elas tomavam notas do que era falado, do que era ensinado. E então, por isso, eles podiam comparar as traduções que eram feitas para o chinês. Então, a primeira tradução feita para o chinês, o tradutor ele falou oralmente e vários ouvintes tomaram notas. E dessa forma, eles foram capazes de produzir um texto chinês. E depois desse período de tradução desse texto para o chinês, desse período de tradução de textos, os chineses, eles então já podiam ler e ensinar o Dharma em chinês. Então, o texto que foi... Esse texto traduzido para o chinês que ajudou a propagar o Dharma para a China. E posteriormente, durante o reinado do imperador Han Lingdi, havia um tradutor chamado Lokachema. E durante essa época da dinastia Han, havia Lokachema e Han Xuan. Ambos conheciam muito bem o chinês. Então, eles começaram a se engajar no trabalho de tradução e também ensinar o Dharma em chinês. E naquela época, se um mestre de fora que não falasse chinês, ele vinha para a China, por exemplo, um mestre da Índia ou de outras terras ocidentais, eles tinham sempre um intérprete. E dessa forma eles traduziam para o chinês. Por exemplo, nessa época havia um mestre chamado Shu Fo. Eu não sei exatamente como traduzir o nome dele. Mas ele então traduziu um sutra chamado Pratyapana Buddha Samukha Vashta Samadhi Sutra. E o intérprete, nesse momento, era o tradutor-intérprete Lokachema. E Lokachema também era indiano, mas ele era um intérprete oral, né, do sânscrito para o chinês. E quando eles traduziram o sutra para o chinês,
Esse provavelmente é o texto mais antigo a ser traduzido para um mestre indiano. Esse Pratyapana Buddha Samukha Vasta Samadhi Sutra. De qualquer forma, ele era capaz de traduzir o Dharma da mesma forma porque havia intérpretes, mesmo ele não falando chinês. E eles eram intérpretes que também ensinavam o Dharma. E também o chinês, devido aos muitos ensinamentos dos mestres indianos, os chineses eles traduziram muitos, eles puderam traduzir muitos textos para o chinês. Então eles estabeleceram 당보다 야나겔이야. 나다 간다 개방하면 야나겔에 이 규체배 겁이야. 당보다 야나겔이 이 규체배는 고주세네. 탈론 가는 거 알았잖아. Então, quando eles começaram a traduzir, a forma inicial, como eles traduziam, eles combinavam tradução e ensinamento juntos. Ao mesmo tempo que eles estavam traduzindo, eles estavam dando explicações de cada palavra, de cada sílaba do texto. Então, eles combinavam ensinamento e tradução juntos. Era assim que eles procediam com as traduções. E qual que é a vantagem disso? Há duas vantagens óbvias dessa abordagem. Então, há duas vantagens. A primeira é que o chinês e o sânscrito, claro, os idiomas chinês e sânscrito, eles funcionam de uma maneira muito diferente. E então, esse seria um método de resolver dúvidas a respeito de terminologia e significado. E também essa era uma outra forma de se engajar nos ensinamentos e debates. E a filosofia budista, então, ela não foi introduzida inicialmente na China. Primeiro, o budismo se espalhou na China e, posteriormente, primeiro se espalhou pela Índia e, posteriormente, na China. Então, quando o budismo ele chegou na China, ele era uma nova filosofia. E, da mesma forma, o sânscrito e o chinês são completamente diferentes, eles não têm nenhuma semelhança. Há um exemplo. O sistema de alfabeto do sânscrito tem um sistema de alfabeto, mas no chinês é um outro sistema diferente. E da mesma forma, quando se estava traduzindo do sânscrito para o chinês, havia muitas dificuldades. A primeira é como nós deveríamos traduzir determinada terminologia. Esse era o primeiro grande problema. E o segundo ponto era que as palavras em sânscrito, elas têm muitos significados sutis. Eles têm tantos significados diferentes. E se você tiver que usar uma palavra chinesa para comunicar esse significado sutil, isso é muito difícil. Então, para superar essas dificuldades, o que eles faziam era que antes de começar a tradução, eles tinham uma explicação de cada palavra em sânscrito. Esse é o significado dessa palavra, esse é o significado dessa palavra. Então, uma vez que eles tinham esse ensinamento, eles faziam debates, questões, uma sessão de perguntas e respostas. E então eles comparariam as suas ideias de como traduzir as palavras e os pontos sutis e como escolher palavras para determinada terminologia. Então eles discutiam a respeito disso. E por eles debaterem acerca disso, os benefícios
disso eram que as escrituras traduzidas para o chinês, elas realmente se aproximavam muito do original. E elas também eram muito precisas e detalhadas. E elas eram tão precisas e detalhadas a respeito de cada sílaba que elas eram muito aproximadas do sentido original. Porque se não estava muito certo que estava próximo do original, se não está muito próximo, então não há garantia que as palavras e a tradução realmente pode comunicar o sentido original do texto. Então, a segunda vantagem dessa abordagem é que, então, ao traduzir, algumas vezes havia ensinamento e algumas vezes havia debate. E por fazer dessa forma, as escolas de tradução, todas as pessoas, basicamente, era a mesma coisa que ter uma aula de um professor, era como ter uma aula de um mestre, porque ele explicava cada palavra. Então, se você não tem uma experiência em tradução, então eu realmente tenho uma grande apreciação a respeito disso, a respeito desse tipo de método de tradução. Porque quando você está apenas lendo um texto, normalmente, se você não entende a palavra, você pode pular e está tudo bem. Mas quando você está traduzindo um texto para uma outra língua, se você não compreende cada sílaba, cada palavra do texto, então você não pode traduzir. E compreender cada palavra não é muito fácil. Então você precisa aprender, compreender cada palavra e ser capaz de explicar cada palavra. E ser capaz de expressar o significado de cada palavra. Isso realmente não é uma coisa fácil. Então, naquela época, era muito importante ter aqueles sentidos diferentes. Mas se você pudesse olhar para outro manuscrito, você poderia olhar e falar, aqui há um erro. Era possível entender isso. Então, por isso era muito bom ter diferentes manuscritos. Então, de uma forma, não é nada fácil de compreender cada palavra do texto. Então, todos esses tradutores que eles se engajavam em traduções, então as pessoas daquela época, elas recebiam explicações de cada sílaba do texto, do começo até o fim. Eles explicavam todas as sílabas para todos os alunos que estavam reunidos nesse lugar. Então, nesse momento, as pessoas, elas ouviam as explicações do Dharma, e então elas tinham um treinamento muito bom. E, posteriormente, quando eles se graduavam, eles eram, na verdade, capazes de ensinar o Dharma às pessoas. Então, no começo, os mestres indianos, eles explicavam, e então, posteriormente, eles traduziam, eles pegavam as notas de todos os presentes, e então, as primeiras pessoas que ensinaram o Dharma na China eram as pessoas que participaram dessas traduções. Por exemplo, aquele que ensinou o Sutra da Roda Sem Reversão, ele era chamado de Fatchan. E originalmente ele foi assistente do Pandita indiano Dharmaraksha. Então ele estudou esse sutra com Dharmaraksha. Ele recebeu explicações. Então ele tinha completamente que ter maestria sobre as palavras e sobre seus significados. E só então ele era capaz de traduzir. E da mesma forma, havia Jishun Song,
o tradutor original do Mahaparinirvana Sutra, e ele então foi o assistente do tradutor principal, do grande tradutor, o Buddharaja. E o que isso nos mostra, dizendo de uma forma resumida, é que as escolas de tradução, uma vez que alguém entrava nessa escola de tradução, todos eles eram capazes de divulgar e ensinar o Dharma. E a razão para isso é que eles realmente eles explicavam o significado de cada palavra. Então, os tradutores eram capazes de explicar o significado de cada palavra de um texto. E, devido a isso, todos que estavam lá eram pessoas que realmente eram capazes de ensinar o Dharma. Eles compreendiam o Dharma eles mesmos, então eles poderiam propagar o Dharma. Então, dessa forma, o trabalho de tradução servia duas diferentes funções. A primeira, traduzir as escrituras do sânscrito para o chinês. E da mesma forma, eles traduziram as escrituras para o chinês, e da mesma forma, as pessoas elas podiam compreender o significado das escrituras budistas. Então, eles poderiam compreender o Dharma, praticar o Dharma e também ensinar o Dharma para os outros. Então, a seguir, eu gostaria de falar da segunda sessão, que é o período antes da dinastia Sui. Então, antes da dinastia Tang, houve a dinastia Sui. E essa é a época da grande conferência, ou grandes debates sobre o Dharma. E o método de tradução desse período, então são muitos períodos diferentes na história chinesa, porque eles tinham vários reis que mudavam, então foram diversas dinastias. E nessa dinastia específica, a dinastia Sui, durante 300 anos anteriores à dinastia Sui, então antes de ser fundada a dinastia Sui, a China ela foi fragmentada, não havia uma China unificada. E esse período fragmentado é chamado do período das dinastias do Norte e do Sul. Então, nessa época, a China ela se dividiu em diversos países. E durante esse tempo, é dito que a China se dividiu nas áreas do Sul e nas áreas do Norte. E cada uma dessas escolas tinha sua própria, cada uma dessas regiões tinha sua própria escola de tradução. E na qual tinha algumas centenas ou milhares de pessoas participando dessas escolas. E como exemplo, o tradutor mais conhecido desse período, a escola mais conhecida é a escola de Kumaradiva, que é um tradutor muito famoso. E quantos assistentes o Kumaradiva tinha? Ele tinha 3.000 assistentes. Eles tinham 3.000 pessoas ajudando enquanto ele estava fazendo a tradução. Como nós temos o Kajigoncho, nós temos como 1.000 pessoas participando do Kajigoncho. Então, é 3 vezes isso. Então, essas 3.000 pessoas que estavam ajudando com Kumaradiva, quantas milhares de pessoas se juntando? Então, como que eles de fato trabalhavam? Com tantas pessoas juntas. Quando você faz tradução, você precisa trabalhar, você não pode apenas se reunir, você precisa realmente trabalhar. E como que era de fato o trabalho deles na tradução? Então, a resposta para essa pergunta é, primeiro você precisa perguntar por que tantas pessoas se juntavam para traduzir as escrituras. E a razão para isso é que quando eles estavam
traduzindo, eles não estavam apenas traduzindo, eles recebiam o mestre, o tradutor principal, ele estava ensinando o Dharma. Então, muitos leigos e monges e monásticos também, eles queriam estudar o Dharma. Então, eles apenas vinham para essas escolas de tradução, essas escolas de Dharma. Então, por isso que nessas traduções haviam sempre milhares de pessoas envolvidas. E isso é principalmente relacionado à fama do tradutor principal. Então, se era um tradutor famoso, muitas pessoas vinham. Se não era um tradutor muito famoso, não tinha muitas pessoas que se reuniam. Então, Kumarajiva, quando ele vivia em Kwanjang, ele tinha 3.000 alunos. E muitos deles, eles vinham de diversas religiões da China. Nessa época que a China ela havia se fragmentado em diversos reinos menores. Então, esses alunos eles faziam muitos esforços para poder chegar até onde estava o Kumarajiva. E da mesma forma, o tradutor Kumarajiva ele era tão famoso e era um erudito muito um especialista nas 3 cestas de escrituras. E as pessoas elas vinham continuamente, em números enormes, para ouvir o Dharma, diretamente de Kumarajiva. Então, na sua escola de tradução, havia 3.000 alunos. E quando pensar quantas pessoas havia em outras escolas de tradução, também haviam mais do que alguns milhares de alunos. Na área de Rushi, tinha Dharmaraksha tinha uma escola com 500 alunos. Em Jandong, tinha o mestre Gurnabhadra e com cerca de 700 pessoas na sua escola de tradução. E em Loyang havia Bodhiruchi. E o Bodhiruchi também tinha mais de 1.000 alunos nessa escola de tradução. Mas, de qualquer forma, essa é a época onde tinha a diferença entre o sul e o norte, certo? Então, qualquer lugar que você fosse, havia milhares de pessoas nas escolas de tradução. Estava muito claro que essas escolas estavam florescendo nessa época. Então, agora eu tenho uma outra pergunta. Se você tem tantas pessoas vindo, e elas fazem tudo o que elas podem para chegar até esse local, e elas fazem tudo o que elas podem para ouvir o Dharma, então qual o benefício, na verdade, que tem isso na tradução do texto? Você pode se perguntar isso. Então, eles perguntavam, faziam perguntas aos panditas, mas eles também tinham outras responsabilidades? Para responder isso, primeiramente é preciso compreender como o Dharma foi ensinado e como que notas foram tomadas. Como que essas notas eram tomadas nas escolas de traduções. Então, na situação nas escolas de tradução, primariamente, era primariamente para alunos chineses, eles não falavam nenhuma das línguas das regiões ocidentais, eles não falavam sânscrito. Então, primeiro, para eles poderem debater, essa tradução devia traduzir para o chinês. Então, se o tradutor falava chinês, ele ensinava em chinês, se não, tinha um intérprete, e era explicado em sânscrito e traduzido para o chinês, ou alguma outra língua indo-ariana, e traduzido para o chinês. E então, o grande tradutor, o tradutor principal, ele lia o original, o texto original uma vez, se era sânscrito, ele lia em sânscrito, uma vez o original. Ele via o manuscrito inteiro de uma só vez. Na verdade, não sei se era do começo até o fim, mas ele lia em sânscrito. E depois dele ler uma vez
em sânscrito, por exemplo, ele leu sânscrito Prajnaparamita, o Sutra do Coração, e após então ele ler esse original em sânscrito, então ele mesmo traduziu oralmente para o chinês, o Prajnaparamita Shuddhaya. Ou um tradutor traduzia oralmente. Se o tradutor não soubesse chinês, e ele perguntava como dizer o que é pragya, o que é paramita, ele tinha que explicar cada uma dessas palavras. E nessa época, o tradutor principal, o grande tradutor, se ele só falasse chinês, então o ensinamento ele dava em chinês, mas se ele não falasse, então ele tinha um intérprete. E o intérprete, ele faria a interpretação oral para o chinês. E se o mestre falava por ele mesmo, se havia um intérprete, então sempre, de qualquer forma, havia um outro aluno, um outro assistente que estaria tomando notas disso. E não havia como fazer uma gravação, então nessa época eles tinham sempre que fazer notas. Então essa pessoa tomando as notas, ele era o escriba. E no chinês é chamado de bisho. E a responsabilidade desse escriba era transcrever o sentido de cada sílaba que o tradutor principal ou o intérprete, que o tradutor principal falou ou que o intérprete traduziu oralmente. Ele tinha que anotar tudo. Se ele perdesse uma nota, então ia haver um espaço em branco no texto. Então ele tinha que tomar notas sem esquecer de uma única sílaba. E agora o escriba, ele transcrevia as notas, o fato do escriba transcrever as notas que o mestre ou que o intérprete disse em chinês e transcrever sem perder nada, isso era suficiente? Não, isso não era suficiente, isso não era tudo. Essa transcrição de notas para o chinês era, na verdade, apenas o primeiro passo. Era apenas o começo. E a razão para isso e a razão é que o tradutor principal dava uma explicação para cada palavra e o escriba transcreve. E então os ouvintes, eles questionavam, debatiam cada uma delas. Por exemplo, paramita significa isso, hridaya significa coração, paramita significa perfeição. Ele tinha que dar uma explicação a respeito de todas essas palavras. E nesse momento que ele estava explicando, todos os presentes, se eles tinham questões, então eles também tinham que responder as perguntas, e não apenas responder, eles tinham que debater. E no final, quando ninguém mais tinha as dúvidas, quando ninguém mais tinha nenhuma pergunta, até esse momento, eles tinham que continuamente debater. Então, deixa eu falar, por exemplo, isso sim esse é o sentido no chinês. Esse é o sentido do sânscrito. E se nós traduzimos para o chinês, essa é a palavra. Então, nós precisamos ter essa palavra. Então, eles debatem se essa é a palavra que é correta para o chinês, que tem o significado correto ou não. Então, um exemplo disso é que durante a dinastia Chen, o mestre Paramartha, ele estava traduzindo vários textos para o chinês. A primeira pessoa que traduziu os textos mente apenas é o mestre Paramartha. Ele traduziu vários textos do mente apenas. E, por exemplo, nós temos a tradução do sutra revelando a intenção para o chinês, os quais têm muitos comentários do mestre Paramartha.
E também, como também descrito no tibetano, como Paramartha descreveu as 8 consciências, mas de qualquer forma, ele traduziu diversos textos. E quando ele estava traduzindo, cada texto, ele tinha que compreender cada palavra enquanto ele estava traduzindo. E eles tinham uma sessão de perguntas e respostas disso. Então ele checava novamente e novamente. E então, por causa disso, no final, ambos, a palavra escolhida, a palavra e o sentido, eles eram excelentes no final. E só depois de realmente ficar perfeito é que eles tomavam uma decisão, é que a tradução estava realmente finalizada. Então, quando nós olhamos para essa situação que eu descrevi, as pessoas que traduziam, participavam da tradução, tinha o intérprete oral, o escriba, e cada um deles tinha uma responsabilidade específica. Então, as pessoas falavam, você tem essa responsabilidade específica, esse é seu trabalho. Eles tinham uma responsabilidade, de fato. Mas, além deles, tinha centenas, milhares de pessoas. Então, eles não tinham uma função particular, uma função específica, não tem um trabalho claro. Então, eles eram ajudantes, mas de que formas? Eles colaboravam, mas eles não tinham uma responsabilidade. E por eles não terem uma responsabilidade específica, eles apenas estavam lá. Você pode pensar que eles não faziam muito, e que então isso não era muito benéfico, além de fazer perguntas. Mas, na verdade, ter muitas pessoas era extremamente útil. Isso porque, uma vez que o tradutor principal uma vez que ele ensinou e traduziu o texto oralmente, e uma vez que o intérprete traduzia também, se fosse necessário, e que o escriba em específico fazia anotações e cumpria sua responsabilidade de fazer notas, mas nessa época, não era apenas o escriba que tomava notas. Os ouvintes também tomavam notas. Então, muitos dos presentes faziam as próprias notas. Então, além do escriba, tinha muitas outras notas que, posteriormente, eles podiam comparar. Quando eles estavam, então, finalizando a tradução, então eles juntavam todas essas notas que foram tomadas por diversas pessoas e comparavam elas para determinar a versão final. Então, no final, finalizar a tradução, todas as pessoas que tomarem notas, então, no final da tradução, isso era realmente muito importante. E como todos vocês sabem, o sânscrito e outras línguas indo-arianas, ou outras línguas também ocidentais, são completamente diferentes do chinês. O chinês é completamente diferente. Então, por essa razão, durante dessa época, quando estava sendo traduzido, era necessário usar a palavra mais apropriada. Nessa palavra em sânscrito, você precisa usar essa palavra, você precisa usar essa palavra em chinês. Você precisa verificar a palavra chinesa que é mais adequada a essa palavra, que realmente tem o mesmo sentido que o sânscrito, e não é muito fácil de achar essas palavras. E se o tradutor principal, ele falava chinês, ele podia falar isso ou não, mas se ele não fala chinês, então era algo difícil. Se o tradutor principal, ele falava chinês, porque a língua mãe dele não é chinês, não necessariamente ele ia escolher a mesma palavra. Por exemplo,
ao tradutor Kumaradiva, famoso, e ele estava traduzindo o Lótus Branco do Verdadeiro Sutra do Dharma, ou Saddharmapunda Rika Sutra. 아니, E antes dele, 어디 빼면 가고 tinha o mestre indiano Dharmaraksha, que também traduziu o mesmo Sutra do Lótus Branco. 찌실래요. 송은세네. 아니, 공격도 Então, quando ele estava traduzindo, ele pegou a tradução como base do Dharmaraksha. E no quinto fascículo há um capítulo que é onde há uma profecia, e há uma palavra lá, há um verso, e há uma palavra em sânscrito que o Dharmaraksha traduziu de uma forma. E é difícil traduzir o que estava realmente no chinês, mas o ponto principal é que as pessoas nos céus podem ver os humanos, mas os humanos não podem ver aqueles que estão no céu. Então era essa a expressão. Então você precisa, traduzindo, precisa fazer uma conexão entre ambos. E quando o Kumaradiva ele viu essa tradução do Dharmaraksha, ele viu que isso não estava de acordo com o significado original do sânscrito. Aqui isso estava de acordo, mas em termos do chinês, isso, em termos de estilo do chinês, isso não está muito bom. E quando ele pensou isso, havia um monge que era um dos seus assistentes, que estava ajudando nessa tradução. Eu não sei exatamente qual que é o nome desse monge, mas era esse monge chinês que era o assistente da tradução. E a maneira que ele sugeriu para traduzir esse termo era algo como... Era que os deuses e humanos estão mutuamente conectados. Era algo assim. E eles podem ver uns aos outros. De qualquer forma, o estilo estava muito melhor no chinês. O sentido era o mesmo, mas o estilo estava muito melhor. Então ele mostrou isso ao Kumaradiva e o Kumaradiva aceitou. Sim, vamos fazer isso. Então, o tradutor Kumaradiva ele é realmente muito famoso na China e ele realmente ganhou maestria sobre o chinês. E se ele ouvia a opinião do seu próprio assistente, imagine então outros tradutores. Algumas vezes o mestre ele fala chinês, mas alguns outros mestres que não falavam chinês. Os monges chineses eles iriam ajudar. Um outro exemplo que eu posso dar é que eu tenho um certo sentimento a respeito disso. Quando você traduz terminologia, quando você está escolhendo terminologia, e você pensa isso é melhor, aquilo é melhor, é difícil conseguir pensar de forma claramente. Se tem 3, 4 pessoas falando juntos, uma pensa uma coisa, a outra pensa outra coisa. Então, dentre as 3, 4 pessoas, cada uma vai ter uma ideia um pouco diferente a respeito da escolha. Isso é muito benéfico, porque se apenas uma pessoa fica pensando sozinha, algumas vezes elas podem encontrar a palavra correta. Mas tem uma diferença aqui. E o segundo ponto é que nós temos a filosofia, o pensamento budista. As palavras filosóficas do pensamento budista, elas são muito difíceis de traduzir. Então, nos tempos antigos na China, tinha algumas coisas principais que não podiam ser modificadas. Por exemplo, a palavra sânscrita, elas podiam ser monossilábicas ou multissilábicas. Mas se elas fossem traduzidas para o chinês, o significado tinha que ser expresso por um único
caractere chinês. Por exemplo, Bodhi, que significa iluminação. Bodhi, para o chinês, ele foi traduzido para o chinês por um caractere chinês que se lê como Jue. E Dharma tem 2 sílabas, e no chinês foi traduzido por um único caractere Fa, que se lê Fa. Então, uma única... Então, se não fosse traduzir um único caractere, eram usados 2 ou mais. Por exemplo, a palavra guna, que significa qualidade, é uma palavra única. Mas você não consegue explicar com uma única sílaba em chinês, que virou com de gong. Ou Shri, que significa algo como glorioso, e foi traduzido como Jishan. Então, algumas palavras elas não podem ser traduzidas como uma única sílaba, elas vão ser traduzidas por 2 sílabas, 2 caracteres. E da mesma forma, quando traduzimos terminologia, é necessário estar de acordo com a terminologia chinesa usada. Você não pode usar nenhuma outra palavra. Então, isso tem que estar de acordo com a gramática chinesa e o sentido das palavras chinesas. Então, na hora de corresponder o uso do chinês e a gramática chinesa, quando nós usamos a terminologia, esse termo, ele é capaz de comunicar o sentido sutil da palavra, como cada palavra, ela tem muitos significados sutis, e é possível transportar esse significado sutil por meio dessa escolha das palavras chinesas, e se não for, então a palavra chinesa não é compreendida, e na verdade há uma história engraçada sobre isso. Por exemplo, a palavra chinesa Wu-lo, que no tibetano se traduz como no português se traduz como imaculado, e deve ser entendido como algo sem aflições e sem desejo. Então você precisa pensar no sentido, não exatamente o sentido da palavra, mas o sentido que está ali. Se olharmos para o sânscrito, significa algo que não goteja. Então, se traduzir o significado que não tem nada que goteja, não tem nada que está sendo perdido, isso não ficaria muito perto. Então, por isso nós falamos imaculado. Então, a razão, nós falamos imaculado. Havia um monge chamado Wulo, que significa imaculado. Então, quando as pessoas perguntavam o nome dele, ele nunca falava o nome dele. E nunca ninguém viu ele indo ao banheiro. Ele não ia muito ao banheiro. E por que ele nunca foi ao banheiro? Por que nunca ninguém via ele indo ao banheiro? Então, todo mundo pensava, ele não precisa ir ao banheiro, então por isso que ele não teria uma mácula. Ele come, bebe e não teria uma mácula nele. Então, é por isso que aquele que... Se você pensa nessa palavra, né, por exemplo, o que não goteja ou imaculado, se você apenas entender no significado literal, que é esse de não gotejar, então isso não tem o significado realmente conectado livre de aflições e livre de desejo. Então, por essa razão, que você não pode apenas traduzir o significado superficial, literal, você tem que traduzir o significado de fato desse termo. Eu ouvi uma história sobre isso uma vez.
다 로정 튼디마 유인 슬라우스 로정 튼디마 유인 제제 아니 로정 튼디 Havia uma pessoa ocidental que disse que estava traduzindo 7 pontos do treinamento da mente. E o que essa pessoa disse? 다 땡이 양도 렌사 쓰디 다그 칭주의 제도 칭주 다 걸레라 쉐로 딩사 칭주의 여러분 남산 세초죠 땡다그 가르쳐요 Então, nos dias de hoje, nós temos alguns dicionários. Essa pessoa estava olhando no dicionário. 근데 이 양도 렌사디 Tomar a diversidade como caminho. Então, tomar a diversidade como caminho. Ele olhou, ele foi olhar no dicionário a palavra que era. Isso pode ser entendido como abismo. Então, ele entendeu a palavra como abismo. Então, ele entendeu que você tinha que tomar a diversidade para o abismo. Ele havia entendido que era tomar a diversidade como abismo. Então, ele traduziu dessa forma, que você tinha que jogar a diversidade para o abismo. Porque isso acontece quando você está apenas olhando as palavras no dicionário. E as palavras não podem ser compreendidas apenas dessa forma. Então, isso pode acontecer. 다 한달에 공도 다 이규리 제백급이야 이게 버티기 로젠 코란 거만 러시아 가는 나버티 차장로 직직이야만 리바 막 신들교가 좀 마세. E agora o escriba que tinha que traduzir cada palavra que o tradutor tinha explicado. E é claro, ele sendo humano, ele podia cometer erros. Então, ele também tinha que olhar as notas de outras pessoas e compilar as notas, as diversas notas. Então, por essa razão, nessa época, as centenas, milhares de pessoas, muitas delas tomavam notas, e então essas notas eram realmente muito, muito importantes. E uma vez que o texto ele foi traduzido para o chinês, uma vez que as notas eram tomadas, eles tinham que ver se isso realmente correspondia ao manuscrito original ou não. Então eles tinham, mesmo no final, eles tinham que ver se correspondia ao original ou não. Isso apenas quando eles decidiam que realmente cada palavra, cada sílaba correspondia ao original, só então a tradução estava pronta. Então isso era a pessoa que seria o editor da tradução, a pessoa que está revisando, editando e checando. Havia, por exemplo, esse tradutor que completou a tradução do Avantaka Sutra durante o reinado do imperador Qin. O imperador Qin oriental. E ele concluiu a tradução no 6º mês do 2º ano, mas o trabalho de revisão só foi concluído no 12º mês do 2º ano. Porque depois que ele terminou a tradução, mas depois que ele traduziu, eles ainda tinham que examinar se estava correto ou não. E só isso levou 1 ano e meio. Ainda mais demorou quando Kumaradiva, no ano 402, ele finalizou a tradução do Sutra Dhyana Sutra. E então, apenas 6 anos depois, durante 6 anos, eles escrutinizaram, eles checaram minuciosamente durante 6 anos essa tradução. E eles conferiram se cada palavra realmente correspondia ao original ou não. E eles eram muito cuidadosos para checar se correspondia ou não.
E isso está conectado ao próprio Dharma, porque a fundação de estudar o Dharma é através do texto. E se a tradução não está bem feita, então isso é muito difícil. Por exemplo, o mestre Paramartha, ele traduziu o texto Tesouro do Abhidharma em 463, então 400. Os alunos, então, eles pediram posteriormente, novamente, para revisar o Tesouro do Abhidharma. E a razão para isso é que os próprios discípulos, os alunos, quando eles estavam ensinando de acordo com a tradução antiga, algumas vezes tinham coisas que eles não podiam explicar e que eles não sabiam como comentar. Então, eles perceberam que a tradução antiga ela não estava completamente perfeita. Então, eles pediram para, cuidadosamente, que ela fosse revisada novamente. Há passagens que são difíceis de entender. Então, mais uma vez, eles pediram para revisar a tradução. Então, eles usaram esses tipos de métodos. Então, a seguir ao período da dinastia Sui Tang. Então, o Tang Xuanzang era do período da dinastia Tang. Então, durante esse tempo, podemos dizer que eles tinham um grupo de pesquisa de eruditos do Dharma. Ou um grupo de estudo. E é um texto chamado As Biografias Contínuas de Monges Eminentes. Então, é um suplemento de biografias. E o que diz aqui é que na época de Fu e Yao, havia 3.000 pessoas traduzindo as escrituras. E agora, durante a época do grande Tang, não havia mais de 20 tradutores fazendo as traduções. E o que isso significa? Durante os 200 anos, a China, primeiro ela foi fragmentada, e depois, posteriormente, durante a dinastia Sui, a China foi novamente unificada. Durante a dinastia Sui foi continuamente unificada até a dinastia Tang. E por ela, a China ser unificada antes, por ter regiões menores, havia muitas dificuldades para viajar. Então, posteriormente, as restrições elas foram abolidas quando a China voltou a ser unificada. E quando essas restrições foram abolidas, era mais fácil de viajar. Na verdade, deveria ser ainda mais fácil para as pessoas se juntarem às escolas de tradução. Mas, na verdade, não houve mais pessoas. Não apenas não havia mais pessoas, havia muito menos do que antes. Era cerca de 20 pessoas, não mais do que 20 pessoas. Mesmo Tang Xuanzang, ele traduziu 1.000 fascículos das escrituras. Ele traduziu diversas escrituras. Mas na sua escola de tradução, que traduziu mais de 1.000 escrituras, nunca houve mais do que 20 pessoas. Então, por que nos tempos anteriores haviam centenas ou milhares de pessoas, e nos tempos posteriores apenas cerca de 20 pessoas, durante a dinastia Tang? Você pode se perguntar por que isso acontecia. Por exemplo, quando nós comparamos dois tradutores, como, por exemplo, Kumaradiva, que traduziu cerca de 300 escrituras, 300 volumes. E quantos assistentes ele tinha? 3.000. E Tang Xuanzang, ele traduziu mais de 1.000 escrituras
de mais de 1.000 volumes de escrituras. E quantos assistentes eles tinham? Não mais que 20. Então, a razão para isso. Então, quando falamos da vida de Xuan, que é um outro nome para Tan Xuanzang, na sua biografia, se nós lermos, há 2 pontos que nós precisamos prestar atenção. O primeiro ponto é que, naquele momento, as traduções, as escolas de tradução eram diferentes. Na verdade, elas tinham segurança nelas, elas tinham guardas nos portões. Eles não eram pessoas, na verdade, que você contratava, era do governo. O governo ele mandava guardas para proteger as escolas de tradução. Então, tinha esses portões com porteiros e guardas, seguranças. Então, eles não permitiam muitas pessoas entrarem. No passado, antes disso, qualquer pessoa que quisesse se juntar, elas eram permitidas, mas nesse momento não era mais. E aí, no segundo ponto, havia um máximo de apenas 23 pessoas que podiam participar no Tan Xuanzang. Ele tinha apenas 23 pessoas ajudando. E eles dividiam o trabalho de certa forma, que eu não preciso entrar em muitos detalhes agora. E dentre essas 20 e poucas pessoas, eles eram, na verdade, todos grandes seres que foram convidados de diversos locais da China. Eles eram eruditos, com muito conhecimento. Eles foram escolhidos especialmente para isso. Então, quando nós olhamos para esses 2 pontos, quando nós comparamos a situação das traduções prévias, há uma grande diferença. E por que teve uma mudança tão grande? Nessas escolas de tradução antes, milhares de pessoas se juntavam e todos tomavam notas a respeito do que o grande tradutor falou. E eles compilavam tudo isso. Isso é muito benéfico para escolher terminologia, escolher novas palavras, as palavras corretas. E uma das razões que para as pessoas se reunirem para esse método é que havia pouquíssimas pessoas nessa época que sabiam sânscrito, mas posteriormente, quando havia esse período de projetos de tradução, então o sânscrito ele estava um pouco mais propagado pela China. Então, mesmo na China, o nível de conhecimento do sânscrito, mais pessoas já conheciam sânscrito. Então, por essa razão, não era mais tão necessário usar os métodos antigos. E a grande desvantagem das escolas mais antigas de tradução é que quando nós temos tantas pessoas, todas elas podem ter perguntas para o tradutor principal. E o tradutor principal ele tinha que responder todas as perguntas. E dentre o público tinha algumas pessoas que tinham um grande nível de compreensão, e outras pessoas não. As pessoas tinham diferentes níveis de compreensão, de conhecimento, de diferentes níveis de inteligência. Algumas pessoas eram muito inteligentes, mas algumas pessoas tinham uma ótima educação, algumas pessoas não tinham. Então tinha uma grande variedade de pessoas. Então, se perguntar naquela época, todas as perguntas, elas iam diretamente ao ponto? Não, elas não iam. Então, nesse ponto, o tradutor que não falava chinês, ele precisava do intérprete. E o intérprete tinha que traduzir tantas diferentes perguntas. Então, ficava extremamente difícil. E da mesma forma, inúmeros problemas. E é um grande problema de desperdiçar tempo.
개방하면 유저디 수익이 유저디 망종도 좀 있어요. 망종 수익은 좋죠. E basicamente as escolas de tradução antes eram um local democrático, qualquer um poderia ir. 대바체지 최인가 연구. E basicamente quando nós estamos falando de ouvir o Dharma, apenas era preciso ter fé, então eles tinham fé e iam. Mas não necessariamente todo mundo que vinha tinha realmente fé no Dharma. E naquela época os imperadores chineses, os reis e princesas, então eles faziam oferendas às escolas de tradução. Então eles sempre davam oferendas a todos que participavam das escolas de tradução. E então, por essa razão, muitas pessoas tomaram essa oportunidade e então havia o perigo que algumas pessoas se juntassem a isso só pelas oferendas. Por exemplo, havia um grande mestre chamado Sanyi, e todo tipo de pessoa vinha ouvir e fazer perguntas. Mas, na verdade, isso era só um pretexto para criticar o que ele estava falando. E essas situações aconteciam quando eles estavam ensinando o Dharma. E há muitas histórias desse tipo. E não há muitas histórias desse tipo que aconteciam nas escolas de tradução. Mas com certeza aconteceu, porque ensinar o Dharma e traduzir o Dharma, na verdade, é um processo muito semelhante. Então, se isso acontecia quando as pessoas estavam ensinando o Dharma, é possível também que tenha acontecido quando as pessoas estavam traduzindo nas escolas de tradução. Então, por essa razão, então, o formato de se reunir, de reunir centenas ou milhares de pessoas para discutir o Dharma, eles mudaram esse método. Então, eles apenas escolhiam os melhores assistentes para a tradução. E, especificamente, escolhiam essas pessoas, esses assistentes. E como as pessoas elas eram escolhidas, quem escolhia os assistentes? Começando desde a dinastia Qin na China, eles falavam todos abaixo do céu. Na época desse imperador chinês, falava que qualquer uma abaixo do céu era uma forma muito elevada de falar. No tibetano poderia falar qualquer um na terra ou nos céus. Poderia ser. Então isso foi alguém que poderia ser um líder de todos na terra. E é claro que do tibetano, no Tibete, ninguém poderia dar ordem a todos, mas é apenas uma forma de falar de um líder dos monásticos, ou líder da Sangha. Então, nós traduzimos como líder da Sangha. E também foi chamado de Shamenton, ou outros nomes. Mas, em todo caso, era a responsabilidade dessas pessoas, desse líder da Sangha, ele era basicamente uma pessoa que estava encarregada de olhar todos os monásticos, todas as pessoas da Sangha. Então, essa pessoa escolhia os assistentes para ser um tradutor. E duas qualificações era necessário ter para ser escolhido como assistente. E a qualificação básica era que você tinha
Você tinha que ter conhecimento tanto do budismo quanto da educação confuciana. E dentre essas duas qualificações, a primeira era que você tinha que ter uma educação completa do budismo. Você realmente tinha que ter estudado muito bem o Dharma. E a segunda, você tinha que ter uma educação confuciana. Então havia uma filosofia humanística. Então era necessário ter uma educação completa nisso também. Então primeiro tudo que transcendia o mundo e também tudo que era do mundo. Então por exemplo, no início da dinastia Tang, havia o venerável Prabhakamitra, que veio das regiões ocidentais, e ele tinha um assistente, um monge chinês. E esse monge chinês, ele era muito bem conhecido pelo seu estilo de escrita. E ele também conhecia os tratados muito bem. Então ele era apontado como escriba, particularmente na tradução de tratados. E também, por exemplo, dentre os assistentes do mestre Xuanzang, havia um revisor. E o revisor, havia um monge que era um dos melhores revisores. E o nome dele era Lin Wei. Na verdade, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele. Eu não lembro muito bem agora. Mas, em todo caso, antes dele entrar na escola de tradução, ele, na verdade, ele dominava o significado das escrituras e ele era muito habilidoso no ensinamento do Dharma. E, da mesma forma, dentre os editores de estilo e clareza, há alguém chamado Hua Xuan. Ele não era apenas qualquer mestre. Ele escreveu as biografias continuadas dos monges eminentes. Ele também escreveu o catálogo Jianlu, do Grande Tang. E são tratados muito famosos. Ele é um autor muito famoso. E ele também é um detentor da linhagem do Vinaya. E ele também tinha um mestre chamado Xuanyin, que também era muito conhecido. E ele foi o autor também de um dicionário muito famoso chinês. E ele era muito... E ele tinha um grande conhecimento da gramática chinesa. É possível que, dentre os chineses, ele é o maior conhecedor da gramática e linguagem clássica da história do budismo chinês. E apenas algumas pessoas nessas escolas de tradução na época de Tang Xuanzang. Mas cada uma tinha sua própria área específica de especialização. E todos eles eram eruditos. Então, por essa razão, naquela época, as escolas de tradução, elas se tornaram-se lugares onde os grandes eruditos se reuniam. E não é mais dessa forma. Onde há realmente especialistas. Mas esse era um local onde somente os grandes especialistas participavam. Eu acredito que isso é o suficiente por hoje. Então, nós deixamos por aqui hoje. E eu espero que isso tenha sido benéfico para vocês. É um pouco complicado, é claro. Eu acredito que é complicado, mas há muito mais a dizer sobre isso. Eu não pude dizer tudo. Eu acho que também não tem muito sentido de falar sobre absolutamente tudo. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada.